Olá, pessoal. Começa mais um podcast Criminal Simples. Sou Augusto Rodrigues. Hoje estou aqui com uma convidada especial, que é a Daiane Félix. Ela é advogada e criminalista com uma atuação especial no Tribunal do Júri. E hoje viemos falar sobre alguns aspectos relacionados ao procedimento virtual, às audiências virtuais relacionadas aí ao Tribunal do Júri, principalmente após a pandemia, né? A partir da pandemia, o mundo todo mudou, as relações de trabalho mudaram, e isso certamente também influenciou o procedimento prático no Tribunal do Júri. E aí, Daiane, já faço a primeira pergunta para você. Desculpa, você quer se apresentar primeiro? Não, acho que a apresentação está ótima. Boa noite, Augusto, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para conversarmos um pouquinho, trocarmos algumas informações aí a respeito dessa problemática do Tribunal do Júri, em especial com procedimentos virtuais. Certo. E daí eu já começo com essa pergunta, né? A pandemia que começou ali no início de 2020 alterou o trabalho de todo mundo, alterou o meu trabalho, né? Eu que sou assessor de magistrado, então passei a trabalhar remotamente, passei a trabalhar de casa. E para você, como advogado, com atuação no plenário do júri, como você sentiu esse impacto da pandemia com esses procedimentos virtuais ou até procedimentos remotos? Assim, como é que foi a tua percepção? Pois é, essa é uma temática que chama bastante atenção, em especial para quem tem atuação dentro do plenário do Tribunal do Júri, né? Eu confesso que para mim foi extremamente impactante de modo negativo, né? Veja, nós temos um problema muito grande sobre a questão da perspectiva de produção de prova dentro do plenário do Tribunal do Júri, em especial porque os jurados eles estão ali para captar informações que são faladas, né? Informações verbais, mas também toda essa questão corporal, como é o comportamento daquela pessoa que está testemunhando, né, daquele informante, daquela vítima, do próprio réu. Então eu vejo que essa questão do procedimento do Tribunal do Júri, voltado hoje para atos que são realizados via videoconferência, ele nos traz esse prejuízo nesse sentido, porque muitas vezes nós temos realmente dificuldade para que o jurado consiga acompanhar todo aquele procedimento que está sendo realizado e mais, que ele se mantenha atento a tudo que tem acontecido dentro do plenário, né? Porque, veja, acompanhar um júri, estar ali para julgar algo que, por vezes, inclusive, você sequer tem conhecimento técnico sobre matéria de direito, seja processual penal, criminal, e ainda ficar longe dessa realidade de você poder analisar a efetiva perspectiva que esse contato pessoal traz, isso de fato é bem prejudicial, então eu particularmente senti bastante dificuldade nessa atuação. E nos júris que você acabou atuando nesse período da pandemia, como é que os juízes estavam fazendo? Designavam um local especial para esses jurados, daí o advogado ficava remotamente no escritório? Nos que você atuou, como é que estava sendo a pandemia? Nos que eu tive atuação, o que aconteceu foi, nós tivemos jurados que foram separados, né, colocado, por exemplo, a plateia já não participava mais ativamente da forma que nós víamos antigamente, ou seja, a gente sabe que o júri tem toda essa perspectiva de ser aberto também ao público, então nós tivemos essa questão do público retirado, e em contrapartida, alguns juízes determinaram que para que houvesse a publicidade dos atos, esses júris fossem transmitidos via YouTube, né? E de fato aconteceu. Inclusive acontece, por exemplo, ainda em Curitiba, né? Não são as duas varas que ainda estão fazendo, mas uma delas eu tenho certeza. Salvo engano, acho que a segunda vara manteve e a primeira retirou. Dentro dessa questão do período de pandemia, né? No período pandêmico aí que foi o pior que nós tivemos, os jurados então participavam em outros locais, então a plateia que antes era justamente para o público, aberta ao público, os jurados foram colocados naqueles locais para que pudesse ter um distanciamento social, né, e assim as partes pudessem participar do júri e os jurados estarem ali para participar ativamente. Acontece que, em que pese os jurados de fato estavam presentes no plenário, muitas pessoas acabaram sendo ouvidas por videoconferência. E aí começam os problemas, porque nós tínhamos testemunhas, vítimas, né, informantes, o próprio réu, que muitas vezes deixou de ser escoltado para o plenário do Tribunal do Júri, para o dia do seu julgamento, sendo ouvido por videoconferência. A gente sabe bem que a tecnologia, em que pese, ela nos auxilia em muitos fatores, é fato, ela também nos atrapalha. Então, assim, nós temos
por exemplo, problemas até mesmo de conexão, às vezes caía essa conexão, às vezes uma fala que não era captada pelos jurados, enfim. Então, toda essa perspectiva, na verdade, do plenário, com a pandemia, ele trouxe essas alterações, né? Nós tivemos esse tipo de problema. Então, de colocar o réu ali para ser ouvido, muitas vezes não vinha mesmo, era ouvido do próprio presídio, essas testemunhas, esses informantes, enfim, as pessoas que eram ouvidas, em alguns casos, muitas delas realmente foram ouvidas por vídeo, né? Uhum. Então, assim, esses atores do júri, juiz-presidente, advogado de defesa, promotor, o próprio conselho de sentença ficava presente ali na sala, né, no plenário, mas daí testemunhas, informantes, o próprio acusado era ouvido por meio virtual, então. Isso, exatamente. É óbvio que nem todos, né? Teve algumas pessoas que realmente participaram de modo presencial, e aí a gente, por exemplo, tem as situações até mesmo de réu solto, né? Que ele foi para o plenário para ser julgado. Tivemos algumas testemunhas que também participaram dentro do plenário fisicamente, mas boa parte nós vimos realmente acontecer esses atos por videoconferência. Certo. Então, assim, hoje podemos dizer que o pior da pandemia já passou, né? Grande parte das pessoas estão vacinadas, a gente voltamos, né, a uma normalidade. Você sentiu, assim, que no pós-pandemia houve uma mudança no júri ou voltou a ser o que era? Você sente, assim, que teve uma mudança que não vai... Pois é, na verdade eu acredito que a mudança ela veio para ficar, né? Infelizmente a gente tem uma situação que hoje nós temos percebido que os juízes, em si, a maioria deles, né, eles têm preferido fazer audiências que são por vídeo, né? Audiências com pessoas participando de modo remoto. E aí, assim, por conta de tudo isso, na verdade, a gente com certeza vai ter uma influência dentro do tribunal do júri. Inclusive, nessa semana passada, eu tenho acompanhado aí alguns casos que estão sendo ainda transmitidos, né, do plenário do tribunal, e você observa que ainda estão sendo ouvidas, sim, testemunhas, réus, inclusive, dentro de presídios, por videoconferência. Eles não estão sendo todos levados para plenário como deveria ser, né? Porque, de fato, nós já tivemos uma melhora nessa situação da pandemia, da contaminação. Então, assim, as portas, inclusive, do plenário já se abriram novamente para o público. Então, por que não também que essas pessoas participem de modo físico do julgamento? Então, nós ainda temos essa situação e acredito, sinceramente, que talvez permaneça até numa situação, numa condição de possibilitar para que a pessoa participe por vídeo ou presencial, sabe? Talvez veio uma forma que veio mesmo para ficar e seja uma opção por parte daquele que vai ser ouvido. E essa é uma deliberação do juiz-presidente, assim, de preferir que o acusado seja ouvido remotamente, quando é o acusado preso, né? Pois é, na verdade, obviamente que a decisão vai sempre caber ao juiz, né? Mas eu vejo que, assim, o advogado ele tem que atuar de modo ativo, né? Nesse sentido, até mesmo de preservar o direito do seu cliente e determinar, falar para o juiz, trazer a ele as informações de quais são os prejuízos efetivos, né? Naquela situação de acontecer por videoconferência, porque, do contrário, a gente vai ter realmente cada vez mais decisões no sentido de que aquele réu deve ser ouvido de dentro do presídio, e aí às vezes vão vir, inclusive, argumentos, né, para fundamentar genéricos, né, que ele causa eventualmente prejuízo, enfim, por conta de pandemia, ou seja, qualquer outra razão. Então, cabe ao advogado, na verdade, atuar de modo ativo para que essas pessoas realmente sejam intimadas a comparecer pessoalmente, que o presídio seja intimado a fazer a escolta e trazer esse réu para o presídio, né, para o ato do plenário. E isso você tem percebido tem ocorrido tanto na fase preliminar ali da pronúncia, quanto na fase do plenário. Exatamente. Nas duas fases, de fato, tem acontecido. E o plenário, inclusive, aí ainda nós temos alguns que estão sendo transmitidos e percebe-se que ainda estão acontecendo bastantes atos, né, de sessão do tribunal do júri com participação de pessoas por videoconferência. E, então você acredita assim, que há uma deliberação muitas vezes do magistrado presidente para uma questão logística, porque tem toda aquela logística que envolve ali o transporte do preso cautelar, mas se a defesa se manifesta pela presença física do acusado, pelo que você tem percebido, não há um indeferimento, né? Em tese não, né? Pelo menos não tenho visto decisões aqui no Paraná no sentido de indeferir,
Mas digo isso em relação a processos que eu tenho atuado, né? Em contrapartida, se a gente pesquisar um pouquinho aí de processos de outros colegas, você percebe que ainda assim temos magistrados que estão realmente dando decisões no sentido de que a presença física da pessoa ela é desnecessária para o ato, né? Então, por isso digo, né? Vale a observância do advogado e realmente, se ele entende que aquilo vai causar prejuízo para a defesa dele, né? Para o cliente em especial, é uma forma, sim, tem que protestar, sim, pedir no processo e, se for o caso, realmente levar a recurso, né? E você, como defensora, o que você poderia considerar que são prejuízos à defesa? Esse fato assim, dessas oitivas remotas, seja do próprio acusado ou testemunhas, informantes, a tua percepção sobre isso como quem atua no plenário? Então, veja, eu vejo, na verdade, tem uma situação assim, ó, porque o que nós temos que fazer é verificar se essa alteração, né, essa alteração da forma do procedimento do tribunal do júri, que era o comum, que era o físico, onde as pessoas realmente estavam ali pessoalmente para fazer, se esse tipo de alteração ela vai realmente causar ou não prejuízo. Hoje, eu particularmente penso que traz sim prejuízo para a situação da garantia da ampla defesa, da plena defesa, do contraditório. A gente viu, inclusive, discussões sobre até mesmo, por exemplo, o jurado participar do plenário do tribunal do júri via videoconferência. Quem nos garantia o sigilo de votação? Quem nos garantia a imparcialidade desse jurado? E não havia. Então, hoje, o que eu tenho de percepção em relação, pelo menos, ao cliente, ao réu que está sendo assistido, é especialmente a garantia da ampla defesa, a plenitude de defesa e o contraditório. Isso vale até para testemunha, né? Porque se ela está sendo ouvida de casa também, ou de outro local, quem garante que sim. E nós, inclusive, eu tive uma situação que as partes estavam sendo ouvidas, a maior parte delas foi realmente ouvida dentro do plenário ali por videoconferência, e nitidamente as testemunhas que foram ouvidas estavam nos mesmos ambientes, né? E aí, assim, a defesa obviamente se insurgiu em relação a esse fato. E por quê? Eles estavam um acompanhando o depoimento do outro, que ainda seria ouvido, né, posteriormente, e não bastasse, em determinados momentos, eles até se comunicavam. Isso era nítido na audiência, sabe? E aí, assim, era uma comarca menor. Qual que era a interpretação do juiz, pelo menos na hora de decidir sobre essas insurgências da defesa? Não, mas eu não tenho certeza que há essa comunicação. Veja, Augusto, nós estamos aqui agora fazendo uma transmissão. Se eu eventualmente começo a olhar para o lado e falar direcionado para algum dos meus lados aqui, seja direita ou esquerda, é óbvio que o meu contato está sendo com outra pessoa, ainda que você não consiga captar meu áudio, né? Então, assim, todas essas situações, na verdade, vai ser observado naquele momento. E isso, não tendo alguém ali para preservar essa incomunicabilidade das testemunhas, dos informantes, para também fazer com que essas pessoas não fiquem soprando eventualmente uma resposta para outro, não há controle, né? Não há controle, e cabe à defesa realmente protestar, mas a análise naquele momento em especial vai caber ao juiz. E muitas vezes o juiz, até pela essa questão da logística do tribunal do júri, que a gente sabe que para hoje fazer uma sessão não é nada fácil, né? A gente precisa mover realmente uma máquina do judiciário, e aí são pessoas, e muitas pessoas, para que aconteça. Como que vai fazer? Vai dissolver aquele conselho de sentença e a gente vai cancelar esse júri? Não vai acontecer? Vamos ter que remarcar? Então, a gente tem realmente aí várias decisões no sentido de que não causa prejuízo. Inclusive, foi o que aconteceu conosco. Então, claro, ainda estamos discutindo isso em recurso, né? Até porque foi consignado em ata essa insurgência da defesa, mas, de fato, isso nos trouxe prejuízo porque era visível que a pessoa consultava uma outra para poder responder os questionamentos. Porque, veja, né, não só falando, né, dessa questão que você citou, da contaminação num depoimento, né, seja pelo contato com um terceiro ou por ouvir o depoimento de uma outra testemunha, que daí acaba contaminando esse depoimento, também tem aquela questão extrajurídica, vamos chamar assim, de quem atua no plenário, né? Porque o fato de você estar ali presente no plenário, a tua percepção, você acaba pegando coisas na forma como a testemunha está se comportando, que isso até para a tua estratégia de oitiva, isso pode influenciar também, não é?
Sim, sim, com certeza. Eu vejo, por exemplo, prejuízo também na questão do contato pessoal, né, Uhum. do jurado com essas pessoas, porque é isso, é a percepção que ele tem, mas mais do que isso, vamos pensar na qualidade de advogado. Hoje o meu réu não está no plenário e eu estou lá fazendo a sessão participando ativamente da sessão de julgamento dele. Eventualmente tem uma testemunha, ou informante, o vítima sendo ouvido, né? Nesse momento em que ela está sendo ouvida, o que acontece? Esse meu réu, ele não tem contato direto comigo. Então, eu vou estar fazendo audiência, muitas vezes questionando essa testemunha, o juiz da mesma forma, a promotoria, um assistente de acusação, seja como for, e ele não tem nem a condição de falar com o seu defensor, né, e trazer para o seu defensor, olha, essa situação não aconteceu, ou não é como ele relatou. E veja, eu conheço de direito, eu conheço de lei, só que os fatos acontecidos dizem respeito à vida daquela pessoa, daquele réu. Ou ele estava ou não envolvido, independente de qual aí vai ser a tese defensiva, se é negativa de autoria ou não, o fato é que tudo permeia sobre a vida dele. Então, só ele poderia nos dizer, na qualidade de quem está sendo julgado, para que eventualmente eu questione aquilo que aquela testemunha está dizendo, né? Ele pode, por exemplo, falar assim, não, na semana passada, inclusive, ele rondou aquela região, ele estava lá. E ele, não, mas espera aí, eu estava, não sei, vamos supor aqui em Florianópolis, passando uns dias com a minha família. Como que eu vou poder questionar isso se eu não tenho conhecimento do fato de que naquela semana ele não estava ali? E quem faz audiência sabe que isso acontece, né? A gente tem algumas conversas, obviamente, com o cliente para poder entender o contexto daquela ação que ele está respondendo, entender quem é ele, né, na questão de âmbito de vida pessoal, mas algumas situações que surgem no momento da audiência, elas fogem desse controle. Então, estando o réu ali presente, ele poderia conversar com o seu defensor, inclusive, né, trazer esses questionamentos, e aí poderíamos questionar. Agora, a partir do momento que eu não tenho contato, como que eu faria? Eu iria dizer para o juiz a cada resposta daquela pessoa que está sendo ouvida que eu preciso me comunicar reservadamente com o cliente? Né? Sabemos que isso, de fato, não vai acontecer. Até por uma questão de logística, não há essa possibilidade. Então, de fato, traz, sim, prejuízo para a defesa e, por vezes, é um prejuízo insanável, seja no decorrer do processo, porque se nós fizermos desse modo na sumariante e fizermos desse modo aí depois na sessão do plenário do Tribunal do Júri, como nós corrigiríamos esse fato? Não tem. Né? Lembrando que nem toda testemunha que foi ouvida na primeira fase vai ser ouvida na segunda e vice-versa. Poderia ter testemunhas novas para a fase da sessão. Porque, veja, o advogado, ele é uma frase que eu vi que eu gosto até, o advogado ele é a voz do acusado no processo. Então, se você realmente tem ali um gap dessa comunicação, é presumível, né, que isso pode ocorrer um prejuízo na defesa. Porque, como você falou, você tem ali uma testemunha que narra um determinado fato em que esse acusado poderia ter um álibi ou descrever o fato de uma outra forma, né? Até ali para conhecimento do conselho de sentença, ele teria esse gap com o seu defensor para, enfim, fazer a sua defesa, né? Outra coisa. E, Augusto, até é interessante esse assunto, porque, veja, esses dias eu ouvindo aí uma live também, e depois dei uma lida em algumas questões pontuais sobre o assunto, a gente tem até uma interpretação equivocada do artigo 217 do Código de Processo Penal, quando as pessoas tendem a pensar, e isso eu digo pessoas inclusive da área do direito mesmo, que a testemunha chega na sala de audiência, por exemplo, ou chega na sessão do plenário e diz assim, eu não quero ser ouvido na frente do réu. Um exemplo, né? Isso a gente sabe que na prática acontece o tempo todo. Mas espera, isso é uma situação, é uma prerrogativa legal dela, não ser ouvida na frente do réu, ou é algo que cabe ao juiz, na verdade, determinar porque causaria, sim, risco ali, enfim, alguma situação de prejudicar o depoimento dessa pessoa. Porque aí o 217, até peço licença, mas o que ele diz? Imagina, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, ele fará a inquirição por videoconferência. E somente não fazendo por videoconferência, ele prosseguirá na inquirição sem a presença do réu, mas com o seu defensor, né? Isso é o que diz a redação. Então, veja, essa situação, inclusive, o que traz?
que o réu, ele deve acompanhar o ato acontecendo. Essa questão da videoconferência, que inclusive eu vejo na prática, eu particularmente eu nunca vi um juiz ofertar isso, tá? Que o réu permaneça na sala e que a gente coloque essa testemunha para ser ouvida numa outra sala e transmita em tempo real. Nunca vi, tá? Mas esse seria o procedimento. Por quê? Porque o réu tem que acompanhar ativamente aquele depoimento. Sim. Então, o que fazem? Já de plano, eu tenho medo do réu, seja por qual razão, o juiz fala assim, doutora, nós estamos retirando o réu da sala de audiência por essa circunstância, né? E aí ele não faz esse acompanhamento. Isso, por si só, já causa prejuízo. Então, por que eu digo já da interpretação equivocada? Justamente nesse sentido, porque o réu, na verdade, ele tem que acompanhar todos os atos de audiência, todos. Né? E acompanhar de modo ativo naquele exato momento em que essa pessoa está dizendo sobre os fatos. Em último caso, ele não poderia participar. E aí vem essa situação. É o último caso ele participar hoje, que a gente já nem estamos mais no âmbito de pandemia, né, da forma que estávamos. É o último caso ele estar no presídio? Não é, não vejo. Né? Mas é uma situação que realmente tem acontecido. Tem esses problemas, né? Tem uma mentalidade, ainda tem muitos resquícios de uma mentalidade autoritária do que é sempre dito, né? Do nosso Código de Processo Penal, porque, pelo que percebo, é sempre uma interpretação prejudicial, muitas vezes, né? Uma interpretação prejudicial à defesa, né? Se você tem ali, você mesmo acabou de narrar o texto, você tem ali descrito, se houver um constrangimento, um medo para o testemunha, o acusado ele pode, né, em outro ambiente, acompanhar por meio virtual esse depoimento, mas você mesmo falou que não é uma regra que tá sendo praticada. Né? Muitas vezes ali só tira o acusado e só deixa ali a presença do defensor. E depois, daí o acusado, o último ato ali da instrução é o interrogatório desse acusado, como é que ele vai ter o acesso a todos esses depoimentos? Vai parar ali ao plenário para ele assistir a gravação, para saber o que foi dito, para ele poder rebater isso, para ele se defender, né? Porque lembrando mais uma vez, o interrogatório não é meio de prova, é meio de defesa. Né? Meio de defesa, exatamente. E o contraditório, né? O contraditório fica nessa história. Então, assim, porque, veja, em todas essas circunstâncias, aí eu digo por atuação mesmo, tanto em processo, né, do Tribunal do Júri ou outros processos criminais, você realmente não vê essa possibilidade sendo trazida ao réu. Né? Vamos ouvir por videoconferência em outra sala, porque tem sala, a gente sabe que tem. Mas não tem, não fazem desse modo, né? E aí, assim, depois ainda em resumo da ópera, o que se diz para o defensor? Vai lá e explica para ele um resumo do que a testemunha disse. Só que aquele resumo eu vou dizer de acordo com aquilo que eu interpretei, sim. que era o mais importante. Exatamente. No entanto, ele ali acompanhando, até porque se trata, volto a dizer, sobre a questão fática da vida dele, da qual eu não tenho conhecimento, ele poderia trazer, doutora, não, peraí, o que ela falou aqui não é verdade. E nessa circunstância você começa a ver, inclusive consegue demonstrar para o juiz que aquela testemunha veio ali e está mentindo, porque você puxa um leque às vezes e é o suficiente para que ela abra outras questões, sabe? Então, assim, nós não vemos isso acontecendo. E mais, qual é o juiz daí que vai conceder um tempo suficiente para que aquele réu, então, veja o vídeo ou ouça o vídeo que foi gravado daquela testemunha que deu o seu depoimento sem a presença dele, sabe? Então, é bem essa situação que você estava relatando. O contraditório, na verdade, acaba não sendo preservado, né? E é um princípio constitucional que existe, mas que na prática não vem sendo aplicado. E aí essa questão da pandemia ainda veio para reforçar um pouco mais essa situação, né? Porque, como você citou, né, o contraditório é um direito constitucionalmente garantido. E, além disso, você tem ampla defesa. Justamente, tem que ser... o nosso Código de Processo ele tem que ser lido com as lentes da ampla defesa. Poxa, diz ampla, a defesa ela é ampla, né? Isso já num processo penal de forma geral. Já no júri ainda falamos de plenitude de defesa, que é entendido como um grau acima da ampla defesa, né? E você está ali diante de uma situação que isso não está sendo observado, que você, como você mesmo falou, muitas vezes o juiz presidente
diz ali para o defensor fazer esse telefone sem fio com o acusado e é o acusado que se vire para defender, né? Exatamente, exatamente. E aí vem os prejuízos, né? A gente vê defesas que às vezes são mal formuladas até mesmo por essas circunstâncias, né? De não ter essas possibilidades e, claro, volto a dizer, cabe ao advogado de forma diligente e ativa, né? Lembrando que a maioria das nulidades hoje, se não constadas especificamente em ata, essa insurgência, elas não vão ser reconhecidas. Então, cabe realmente à defesa estar alerta a todos esses fatores para poder sim consignar e consignar em tempo hábil, né? Porque não basta realmente depois que já terminou, que essa testemunha foi ouvida, dizer, não, peraí, excelência, acredito que isso aqui traga nulidade porque o meu cliente não acompanhou, mas antes disso a doutora não achava que ia trazer. Então, assim, não que você não possa consignar, mas pensando numa situação de eventual recurso, nós sabemos que isso não vai ser levado em consideração, porque ela realmente, todas as nulidades, elas vão ter que ser trazidas anteriormente. E óbvio, aqui sem entrar numa discussão legal, né, se é uma nulidade relativa, se é uma nulidade absoluta, mas hoje a gente tem visto até mesmo a discussão sobre nulidade absoluta nesse mesmo entendimento. Então, todo cuidado é pouco realmente por parte da defesa de consignar em ata aquilo que entende que está realmente indo contrário ao direito do seu cliente, né? Que é o termo agora que tem sido usado nos tribunais superiores, né? A chamada nulidade de algibeira, né? Alegam, sustentam que o advogado, o defensor deveria já suscitar essa nulidade ali em tempo hábil, não fez, houve uma preclusão e agora ele quer suscitar agora essa nulidade de algibeira. Enfim, acaba sendo até uma, de certa forma, talvez uma jurisprudência defensiva dos tribunais, talvez, de afastar já, enfim. Mas você veja que tem uma guinada punitivista nesse sentido, né? E daí você tem ali uma punição. Sendo que a gente aprende na faculdade que uma nulidade absoluta ela pode ser suscitada a qualquer momento, não há necessidade de ser demonstrado prejuízo, mas já tem tribunal que entende, mesmo sendo nulidade absoluta, tem que demonstrar que houve prejuízo. Exatamente. Enfim, complicado. Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar, e você citou essa questão dessas audiências, procedimentos feitos à distância com o acusado, muitas vezes é um preso cautelar. E como é que fica daí? Se ele está no presídio, é respeitada a questão da algema, do traje dele, ou tem aquela estigmatização perante ali, o conselho de sentença? Pois é, né? Na verdade, eu vejo que é bem isso mesmo, um estigma social existe, né? E aí a gente tem que parar para refletir, inclusive, do que a percepção que nos causa como pessoa, né? Quando eu vejo uma pessoa algemada, quando eu vejo uma pessoa uniformizada do presídio, qual é o primeiro pensamento que vem, né? É culpar realmente, entender que aquela pessoa ali é um criminoso, que ele é periculoso, né? Então traz tudo isso. Na audiência presencial, a gente já tem esse tipo de problemática. Não são poucos aí os casos em que é necessário, inclusive, recurso diante do pedido de defesa para que ele utilize uma roupa comum, para que ele não vá com a roupa do presídio para o plenário, para que ele não seja, não utilizem, na verdade, algema durante a sessão do plenário. Então, assim, nós já vemos que existe esse problema até mesmo no presencial. Ainda a gente não conseguiu superar para que tenha decisões no sentido de que todas as decisões sejam no sentido do réu estar ali presente com roupa comum e sem algema. Imagine isso na questão da videoconferência. É um verdadeiro absurdo, assim. A gente tem visto de todo lado do Brasil, na verdade, situações em que o cliente muitas vezes chega para participar da audiência algemado, em especial quando nós temos uma situação em que há participação de mais de um réu, tá? Então há corréus ali sendo julgados na mesma sessão, eles estão tudo na mesma sala, às vezes com um único vídeo acompanhando a audiência, e aí o presídio vai lá e mantém todos eles algemados, e às vezes dá para realmente visualizar essa situação durante a audiência. E sem contar o uso do uniforme, né? Aqui o nosso laranjinha com camiseta branca, em outros lugares aí vermelho, enfim, outros branco também, inteiro branco. E aí você se observa, na verdade, em especial quando temos outros réus dentro do mesmo ambiente ali do presídio para participar,
que o jurado percebe que aquela pessoa ali está com aquela vestimenta, é uma vestimenta extremamente degradante, vai contra, na verdade, o direito da pessoa humana, né? E isso não é possibilitado. Eu já vi realmente questionamentos por parte de advogados no sentido de que se ele vai participar, que nem deveria, participar da audiência dele, que ele está sendo julgado, né, por videoconferência, que ao menos seja possibilitado, que ele esteja com uma roupa comum, que uma roupa que não remeta à situação prisional, sem o uso da algemas. Mas daí vem toda aquela perspectiva, inclusive no sentido de que alguns juízes assim fundamentam que essas regras cabem ao presídio decidir, que ele às vezes não pode interferir, que isso poderia causar problemas dentro do sistema, no sentido de identificação do preso. Mas espera aí, ele está numa sala reservada para vídeo. Ele está participando de um ato de audiência. Como não poderia o agente penitenciário saber que aquela pessoa é o preso, né? Então, assim, são desculpas efetivas que a gente tem visto na prática, mas que claramente traz prejuízo ao réu, né? O estigma social sempre vai existir, existe dentro do plenário, inclusive para situações que nós nem temos aí a questão da vestimenta e o uso da algema. Imagine dentro de uma circunstância dessa. Sem contar que, lembrando, estamos dentro do presídio, transferindo a videoconferência, que também já é um local que, por si só, as pessoas tendem a pensar sobre a questão da periculosidade, né? Então, traz sim um estigma social, traz sim uma sensação, na verdade, de que aquele réu, ele é culpado, e mais do que isso, eu te digo, até por conversar, às vezes, com pessoas que já foram jurados, eles tendem a pensar que aquela pessoa de fato cometeu aquele crime, às vezes, por conta dessas circunstâncias de vestimenta e de uso de algemas. Você veja, você está ali numa situação, em vez de estar no direito penal do fato e ser julgado o fato, se aquele indivíduo cometeu ou não aquele fato, já tem ali um etiquetamento, um direito penal do autor, né? Você vê ali o estigma do bandido, da pessoa perigosa, que está no seu uniforme de presidiário, que está com a sua algema. Daí, para o jurado leigo, como fica essa percepção, né? Ele vai enxergar como um ser humano, um igual, que ele tem que julgar de uma forma imparcial, verificar se tem ali um conjunto probatório suficiente para emitir um veredito de culpado, ou não, já fica esse pré-julgamento para a percepção, né? Poxa, esse cara está ali numa sala, como você citou, né? Está uniformizado, está com algema, então isso ainda mais. E lembrando, ele tá, na verdade, numa situação em que ele está preso, então a responsabilidade é completamente do Estado. Reforce a segurança, se for o caso, sabe? Aqui não cabe achismos, né? Achismos no sentido de, se ele estiver sem uniforme, ele pode eventualmente ser confundido com um agente, ele pode ser confundido. Não cabe achismos, né? A gente está dentro de uma perspectiva de que ele está sendo realmente julgado. Então, a gente tem que tirar um pouco essa questão de que pode isso, pode aquilo, e trazer o Estado para sua responsabilidade. Uhum. Coloque escolta, se for o caso, reforce ela dentro do plenário, reforce no presídio, traga agentes penitenciários, se for a situação, mas agora não simplesmente fale que não pode e aí deixe o réu responder uma ação criminal nesses termos. Mas, assim, a gente continuando nessa esteira, e pelo que você percebe, a tua opinião sobre a percepção dos jurados nessa situação do réu, mesmo em videoconferência, não sei se em júris que você atuou, você sentiu um prejuízo diretamente, ou de colegas teus, que você perceberam que não teve um resultado tão favorável à defesa em razão dessa sistemática da audiência virtual, do acusado estar no presídio. O que você tem a considerar a respeito? Sim, na verdade eu vejo que na prática isso tudo realmente traz um prejuízo, porque veja, só a situação, na verdade, dele estar sendo julgado ali, já tem uma predisposição do jurado de entender, interpretar que aquela pessoa que está ali na qualidade de réu, ela de fato cometeu todos aqueles crimes que estão sendo imputados a ela. Tá? Então a gente já tem realmente essa situação já inicial. Aí quando nós ainda temos problemas que às vezes nós precisamos ali discutir essa situação de uso de algema, de uniforme, com o juiz, falar a respeito disso na frente dos jurados, e às vezes você vê inclusive que daí o juiz vem negar o teu pedido, e o argumento é justamente de que vai causar risco, né? Seja na situação ali do plenário, seja na situação lá do presídio.
qual é a tendência do jurado? Qual é a percepção que o jurado vai ter em relação a isso? É óbvio que vai achar que aquele réu, na verdade, é mais periculoso até do que ela imaginava, lendo só um documento ali, que seria o documento de pronúncia ou uma acusação. Então, essa é a tendência efetiva. Então, na minha opinião, de fato, isso traz prejuízo para o réu e para a defesa. Agora, o que me chamou muita atenção é isso que você comentou, né? Estou voltando um pouquinho, porque isso me chamou muita atenção. A questão, assim, de, não vamos dar uma roupa diferente do uniforme desse preso cautelar, porque pode ter um risco dele ser confundido com um agente, ou isso vai gerar um risco à segurança. Então, dane-se, né? Se ele tem um direito a um julgamento justo, imparcial, que seja só realmente apreciando o fato. Exatamente, E aí, assim, se pesquisar, muito, Augusto, vai ver que realmente tem decisões nesse sentido. Eu já vi, inclusive, mandado de segurança em relação a essa questão da vestimenta e argumentos nesse sentido. Então, assim, eu já vi, por exemplo, uma situação que até me chamou a atenção, eu fiquei pensando, poxa, mas é no mínimo estranho, que era o caso, na verdade, de que o réu, no presídio que ele estava, usavam-se camisetas brancas, né? E aí eles pediam justamente para que ele pudesse utilizar uma roupa comum, mas a camiseta branca, ela tinha o símbolo do presídio, né, estampado ali. Então, assim, daí não pode retirar, porque realmente vai correr esse risco de que, eventualmente, ele possa ser confundido com terceiros. Qual a justificativa? Ele não está fazendo audiência, ele não está participando da audiência dele dentro da cela dele. Ele não está dentro da cela, ele está num local onde foi, inclusive, né, os presídios tiveram também que se adequar a essa nova realidade, colocar computadores ali para que possa ser feito videoconferências. Então ele está reservado. Ainda que tenham outros réus ali, de outros processos, muitas vezes, agente penitenciário, mas é fato que ele também não estará numa grande quantidade de pessoas que ele não possa ser facilmente identificado. Sim. E aí são essas situações que nós temos. Como você falou, né, os direitos e garantias individuais são consagrados na Constituição, também no nosso Código do Processo Penal, apesar de ser um código da época do Estado Novo, né, com essa influência fascista, mas, assim, o Estado que se vire para colocar esse direito em prática. Entre o Estado ter um trabalho de colocar, de fazer ali um trabalho, né, para garantir esse direito do réu, não, prefere tolir esse direito. Exatamente. Mas a maior parte, na verdade, dos direitos que são do réu, ele é tolhido exatamente dessa perspectiva, né? Que é mais fácil tolir um direito, é mais fácil, até por conta das decisões que nós temos, né? A gente sabe que essa questão de preservar o direito, eu preciso demonstrar essa nulidade, ainda que seja uma nulidade que não é relativa, eu tenho que demonstrar o prejuízo dela para efetivamente eu ter o respeito à Constituição, por exemplo. Então é muito complicado, na verdade, hoje dentro do Brasil, você defender direitos de pessoas, porque está lá, está na lei, está na Constituição, mas e aí, na prática se faz o quê? E aí, olha que interessante, né? Nós temos aqui o Emanuel falando, as testemunhas se comunicam nos corredores e ninguém intervém. E é fato. Eu já tive situações, por exemplo, de que a testemunha chegou na sala de audiência e ela tinha dito algo completamente diverso na delegacia, né? E aí, quando ela começou a falar ali, eu captei, pensei, mas tem alguma coisa estranha. E, do nada veio que ela, vou perguntar para ele se ele teve contato com alguma testemunha aqui, ou fora do ato da audiência, enfim, aguardando. Ele falou, porque eu tava ali na salinha com a fulana era uma outra testemunha que em outra ocasião era investigada do crime que estava sendo julgado ali. E aí ela me falou disso. E aí qual que é a situação? Na verdade, essa testemunha que estava ali depondo, que veio agora trazer essa nova versão dos fatos, anteriormente, lá na delegacia, ela imputava a autoria do delito para essa pessoa. Então, assim, essa pessoa encontra com ela ali, a incomunicabilidade não é preservada, né? E ela a convence essa outra testemunha de que ela não era autora. Em, sei lá, 5, 10 minutos de conversa, ela não era autora, não poderia ser, e essa testemunha vem e fala assim, não, então agora eu acho que é esse réu, porque afinal ele está respondendo o processo. Ele disse exatamente isso.
Então, essa incomunicabilidade da testemunha, a gente não é preservada dentro dos corredores, como bem colocou o colega. Imagine numa circunstância de videoconferência, onde a gente está falando de crimes aqui, de crimes dolosos contra a vida, que na maioria dos fatos envolvem pessoas próximas, que por vezes eu vou estar lá no meu ambiente domiciliar, com o meu esposo, por exemplo, e conversando com ele sobre o fato aqui enquanto eu não sou ouvida. Ou ele aqui agora me passando informações do que falar, como aconteceu, daquilo que a minha memória já não me deixa lembrar. Então isso de fato acontece, né? Todos os dias no fórum, quem dirá por vídeo. Nossa. Coisa que nem imagina, né? O testemunha conversando no corredor e qual é a fiscalização garantida e que não está sendo contaminado toda essa oitiva, né? Não, e aí vem o detalhe à parte, né? Quando você, na verdade, vai arguir nulidade desse testemunho, o que o juiz diz? Que não causa prejuízo. Porque, inclusive, foi isso que nós ouvimos, né? Vimos, entre aspas, né? Vimos escrito em sentença, entende? Então, numa sentença de pronúncia, dizer que não há prejuízo. Então, essa é a situação que o advogado tem lidado diariamente. Nossa. Daiane, a gente está caminhando para o final. Sobre esse tema que a gente discutiu, das audiências virtuais relacionadas ao júri, tem algo mais que você queira acrescentar? Alguma coisa envolvendo mesmo a fase de pronúncia, a fase de plenário? Tinha algum ponto que você queria comentar e ficou de fora? Não, por hora é isso mesmo. E a única dica que eu deixaria aqui para colegas de profissão, né, em especial aí quem está em começo de carreira ainda, qualquer situação de prejuízo que você identifique, conseguindo mesmo em ata, assim, surja já de forma imediata, né? Essas situações, por exemplo, da vestimenta, do uso de algemas, situações de incomunicabilidade, são questões que têm que ser trazidas já de pronto. Então, assim, viu que está com um problema, peça para consignar, antes mesmo de ter audiência, eventualmente peticione para que essas pessoas sejam conduzidas ao fórum, sabe? Para que isso aconteça realmente de forma presencial, para que aquele réu seja escoltado como deve ser. Eventualmente uma testemunha presa também, porque na prática nós temos isso, para que ela não seja ouvida por videoconferência, e tente trazer isso ao juiz, uma perspectiva de que de fato vai causar prejuízo, né? Não apenas peça, argumente sobre o assunto, porque é importante e muitas vezes depois, às vezes quando o advogado vai se dar conta dessa situação, vai ser tarde, porque a gente vai ter realmente essa questão de ter uma decisão no sentido de que não foi arguída em tempo, que não causa prejuízo, né? Então, tragam esses questionamentos e esses pleitos aí de modo antecipado, inclusive. Consignar em ata mesmo sendo uma audiência virtual, né? Exatamente. Porque tem juiz que indefere a consignação em ata. Não, doutor, está gravado aqui na audiência. A audiência está sendo gravada, não precisa consignar. Isso acontece também, né? Acontece, na verdade, assim, ele tem que realmente insistir nessa questão para que consigne em ata, porque, claro, ele vai poder sim usar um vídeo, eventualmente como prova, um áudio, pode, mas o fato é que a ata está ali para ser consignado realmente o que está acontecendo naquela audiência. Então, inclusive, os protestos, os pedidos, e isso não diz respeito à parte advogado, né, a qualidade de defesa, diz respeito às pessoas que participam, seja porque, veja, uma decisão que o juiz concede, na verdade, aonde vai estar essa decisão? Gravada também, mas a ata está lá explícito na ata lá, que ele entendeu desse modo, o Ministério Público da mesma forma, o assistente de acusação. Então, a defesa tem que ter realmente esse cuidado e fazer com que conste aquele seu pedido. Certo. Daiane, quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast Criminal Simples. É aquilo que eu digo, você é a nossa especialista em Tribunal do Júri. As portas estão sempre abertas aqui para você, para sempre discutirmos esses assuntos relacionados ao plenário. Então, mais uma vez, obrigado. Para quem acompanhe a gente, o nosso podcast vai estar disponível no Spotify, no YouTube, no Criminal Simples. E toda semana vamos estar disponibilizando novos episódios. Daiane, mais uma vez, muito obrigado. Você quer divulgar alguma página, algum conteúdo, alguém para te seguir no Instagram? Não, por hora é isso. Eu que agradeço pelo convite, Augusto. Estou disponível aí para conversar eventualmente com os colegas, né? Acho que é importante, na verdade, nós termos essa troca de informações, de conhecimento, e o que qualquer um de vocês aí precisar, estou à disposição. Obrigado novamente. Tá certo.
Obrigado por quem acompanhou a gente, agradeço a todos. E você que conhece alguém que é estudante de direito, advogado criminalista, que milita na área, por favor, compartilhe esse conteúdo, que isso vai ajudar a gente, com certeza. Tá certo? Tchau, Daiane. Um beijo a todos e um grande abraço. Valeu!